A atividade da intercessão tem muitos benefícios, além de uma liberação maior do poder de Deus aos outros. A intercessão nos leva à intimidade, transforma os nossos corações, unifica-nos numa comunidade, renova a nossa fé, multiplica as bênçãos de Deus de volta para nós e dá uma esperança às pessoas e os lugares para quais oramos. Primeiro benefício da intercessão: aprofunda a intimidade e estimula a transformação. A intercessão nos ajuda a crescermos na intimidade com Deus e transforma os nossos corações, fazendo com que internalizemos a palavra de Deus à medida que a oramos de volta a Ele. Devido ao fato de que as palavras de Jesus são espírito e vida, ela tem o poder de transformar vida a nós à medida que a declaramos. As palavras que eu, Jesus, vos tenho dito, são espírito e vida, conforme João 6,63. Todas as vezes que dizemos o que Deus diz, isso marca os nossos corações e nos transforma em pequena medida, porque recebemos uma pequena transferência de sua vida. E isso progressivamente renova as nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Imagina um programador de computação que escreve muitas linhas de código enquanto desenvolve um programa de computação. E espiritualmente, estamos fazendo algo semelhante a isso. Escrevemos uma linha de código em nossos corações todas as vezes que declaramos a palavra de Deus de volta para Ele em oração. Tudo o que dizemos de acordo com Deus é como um código que está sendo escrito em nossos corações, e isto marca os nossos corações, muito embora não consigamos medir com precisão a mudança em semanas ou meses. Com o passar dos anos, a mudança dentro de nós será profunda. As nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que detectamos. Talvez não sintamos nada ao orar por uma nação que seja remota e longínqua. No entanto, há um impacto acumulado em nossa vida que frequentemente passa desapercebido. O fato de estarmos envolvidos em oração por reavivamento e justiça muda muitas coisas que em nós frequentemente não damos conta e não conseguimos medir facilmente. Pense nisso. Por um momento, simplesmente não sabemos onde estaríamos hoje se houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos em nossa maneira de pensar? Que emoções negativas poderíamos ter desenvolvido se houvéssemos vivido num vácuo espiritual de falta de oração? Qual poderia ser a diferença em nossos amigos e em nossas conversas se não houvéssemos persistido com veemência na oração por reavivamento e pelos outros? Não é possível saber que males temos evitado em nossa vida interior simplesmente como resultado de uma constante intercessão pelos outros. O oposto é igualmente verdadeiro. Se a oração não tem sido uma parte habitual de nossas vidas, então algumas das dificuldades e emoções negativas que experimentamos podem ser bem mais atribuídos à falta de um relacionamento crescente com Deus pela oração. Eu estimulo os que são iniciantes na oração ou os que não têm sido constantes na oração a começarem hoje, de pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração, e observe o que Deus fará em sua vida. O segundo benefício da intercessão: aumenta o entendimento. A intercessão libera revelações espirituais. Efésios 1,17. Enquanto Daniel orava com persistência, Gabriel o visitou e lhe deu capacidade para entender coisas espirituais. Falava eu ainda em oração e súplicas, colocando minhas petições diante do Senhor. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem, me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria, conhecimento. E assim
que insistisse as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes. Esse texto que nós lemos é Daniel capítulo 9, do 20 ao 23. Paulo orava para que os santos crescessem no entendimento, para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais. Efésios 1, versos 17 e 18. Benefício da intercessão 3. Libera o poder de Deus. A intercessão libera o poder e a justiça de Deus à medida que muda a atmosfera espiritual das cidades. Lucas 18:8. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram destruídas do mundo espiritual. Daniel capítulo 10, verso 12 e 13. Há uma lei irrefutável que observamos na história. O reavivamento é liberado na medida muito maior quando a oração de dia e de noite é oferecida. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Mateus 17, 21. Daniel vinha em resposta ao teu clamor, mas o príncipe demoníaco do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Miguel, o arcanjo, veio me ajudar. Daniel capítulo 10, 12 ao 13. Benefício da intercessão número 4. Une-nos numa comunidade ao expressar amor. A intercessão também une os nossos corações às pessoas e aos lugares pelas quais oramos. Crescemos em nosso amor pelas pessoas e pelas coisas pelas quais oramos. Além disso, amaremos as pessoas com quem frequentemente oramos. É impossível orarmos por ou com alguém habitualmente sem, mais cedo ou mais tarde, sentirmos amor por essa pessoa. Como João Calvino escreveu, abre aspas, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar nosso amor por eles. Fecha aspas. A intercessão une as pessoas e é uma expressão prática de amarmos, pois libera libertação aos necessitados e une o nosso coração às pessoas e aos lugares por quais oramos. O que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Filipenses, capítulo 19. Contanto também com a ajuda de vossas orações por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Benefício da intercessão número 5. Renova a nossa fé. A intercessão renova a nossa fé à medida que declaramos a palavra de Deus de volta a Ele em oração. Fazer orações bíblicas edifica a nossa fé para o reavivamento. O próprio ato de orarmos a palavra resulta no fortalecimento da nossa fé para as promessas pelas quais oramos. Você descobrirá que a sua fé ficará cada vez mais forte à medida que desenvolver a prática de declarar a palavra de volta ao Pai na intercessão. Benefício da intercessão número 6. Multiplica as bênçãos. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a vida e a família do intercessor. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve a você e aos seus queridos. Ou seja, a sua família recebe tudo aquilo que você está intercedendo pelo outro. Jesus prometeu, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo de boa medida, calcada. Portanto, a medida que usardes para com seu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Lucas, capítulo 6, 38. A lei do reino exige que sempre recebemos mais do que distribuímos. A medida que damos em oração pelos outros, será usada de volta a nós. Essa é uma das minhas promessas favoritas sobre a oração. Não importa por quem oramos, até mesmo quando oramos pelos nossos inimigos, como Jesus nos ordenou a fazermos, acabamos sendo abençoados pelas orações que fizemos por ele.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, 44. Quando oramos pelos nossos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e a endireitar o nosso espírito. Mas também nos tornamos recipientes das nossas orações. Por exemplo, quando oramos pela libertação do espírito de sabedoria sobre os nossos inimigos, recebemos sabedoria também. O princípio de bênçãos multiplicadas aplica-se a tudo que fazemos na vontade de Deus, quer estejamos oferecendo orações, dando dinheiro ou misericórdia, ou servindo as pessoas de maneira simples. O Senhor multiplica as bênçãos de volta a nós, 100 vezes mais. Jesus garantiu aos discípulos: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado em casa irmão, irmãs, mãe, pai, filho ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, mas no mundo futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Nunca, jamais daremos mais a Deus do que Ele nos dá. Toda oração que fazemos inspirada pelo Espírito será devolvida a nós e aos nossos entes queridos. Por exemplo, se você orar pela igreja do Egito, as suas orações liberarão bênçãos de Deus sobre os cristãos de lá. E o conteúdo das orações também será liberado sobre você, sua família, sua igreja, nesta era e na era vindoura. Obviamente, não merecemos bênçãos multiplicadas pelo fato de intercedermos, mas Deus é exaltado quando Ele mostra a sua extravagante generosidade, dando ao seu povo um retorno 100 vezes maior. Ele possui riquezas infinitas, assim sendo, elas nunca diminuem quando Ele manifesta em grande generosidade. Benefício da intercessão número 7. Dá-nos uma herança. O Pai disse a Jesus para orar pela liberação de sua plena herança das nações. Pede em oração, e eu te darei as nações como herança. Salmo 2:8. Parte do ministério da intercessão de Jesus inclui as orações que ele inspira nos santos, sob a sua liderança em toda esta era. Essas orações inspiradas pelo Espírito contribuem para a herança de Jesus nas nações, exatamente como reinamos parcialmente com Ele, Jesus, sobre as nações nesta era e na era vindoura em plenitude. Como Apocalipse 3:21 diz, 5:10, capítulo 20, versos 4 ao 6, assim também nos unimos a Jesus na intercessão pelas nações, nesta era e na era vindoura. A intercessão nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Temos um investimento espiritual com a sensação de que sermos os donos, como também uma bênção eterna e alegria em todas as pessoas e lugares pelo qual habitualmente oramos e servimos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de alegria diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza sois vós, nossa glória e a nossa grande alegria. 1 Tessalonicenses 2, versos 19 e 20. Essa herança começa nesta era e continua na era vindoura. Quando oramos pelo Egito, Japão, Irã ou outra nação, as nossas orações liberam bênçãos sobre essas nações. Liberam bênçãos sobre nós e as nossas famílias também. E recebemos uma herança em relação ao que acontece nesses países, nesta era e na era vindoura. A nossa herança, na intercessão, tem um impacto a longo prazo. As nossas orações por pessoas e cidades têm um impacto tanto agora como na era vindoura. Orações dos santos da história são armazenadas numa taça perto do trono de Deus e têm um impacto no final do tempo. Apocalipse capítulo 5, 8 de 1 ao 6. Este texto foi extraído do livro Crescendo em Oração, de Mike Buckle. Mike Buckle
é diretor do International House of Prayer of Kansas City, uma organização baseada em oração 24 horas por dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sala de oração IHOP e Hope permanece em oração desde 1999, de forma ininterrupta. E você? Vai ficar parado ou vai começar a interceder? Vamos orar? Não eu por você, não você por mim, mas nós, juntos, uns pelos outros, em oração. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Tchau!